Bíblia. Se estiver aqui na igreja alguém que é o dono do HB20, ainda está parado ali na porta da garagem. HB20 prata. Você vai abrindo a sua Bíblia, também o seu coração. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 46. Marcos 10, 46. Quem encontrou, diga eu achei. Quem não encontrou, não encontra mais. Vamos lá? Texto conhecido por todos que estão aqui. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão. Aí aparece alguém chamado cego, mendigo, filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grave essa palavra, misericórdia. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego disse, chamaram o cego, e dizendo Jesus: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E lançando-se a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntaram-lhe: Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu me torne a ver. Que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus, estrada fora. Feche os teus olhos, coloque a Bíblia sobre a sua cadeira. Pai, nós te damos graça essa quarta-feira, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele qual cremos, acreditamos, declaramos a nossa fé e confessamos que não há outro além de Ti. Fale conosco por intermédio da Tua santa, gloriosa, poderosa palavra. Senhor, eu sei que neste momento há castas de demônio, há espíritos malignos que querem perturbar o ensino da Tua palavra, e quando eles não conseguem interromper a voz de chegar, eles perturbam o entendimento. Então agora, Senhor, repreenda todo espírito perturbador que quer perturbar esta mensagem dentro do coração dessa mulher, todo pássaro, todo espinho, ó Deus, que quer impedir a que prospere a semente da Tua palavra, que caia por terra, no nome de Jesus. Nós cremos, fala conosco, Senhor, não nos deixe sair daqui sem ouvir a Tua voz, e aqueles que crê, diga. Quem não crê, senta. Estou brincando, irmão, quem crê também senta. Glória a Deus. Eu preciso de duas coisas antes de começar a ministrar a palavra do Senhor. Primeiro é que você não converse com quem está do seu lado. Até mesmo se você gosta de comentar a palavra, deixe para comentar quando chegar em casa, para que a mensagem consiga chegar no seu coração com todo entendimento. Segunda coisa é que não ande na igreja, nem para ir ao banheiro, nem para beber água, só em casos urgentes, porque nós precisamos entender a palavra de Deus. Você sabia que de 100 pessoas que estão aqui, apenas 7% leva para casa a palavra que ouviu? Porque no meio do caminho, uns esquecem, outros nem prestou atenção, e é isso que o inimigo quer. Quando Jesus estava contando a parábola do semeador que saiu a semear, veio um pássaro e tirou a semente, veio o espinho e sufocou a semente.
Mas teve uma semente que caiu numa terra boa, e que caiu na terra boa, prosperou. Se essa palavra cair em uma terra boa hoje, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Vou repetir, se essa palavra entrar no teu coração e prosperar, você pode ter certeza que os próximos dias desse ano serão os melhores dias da sua vida. Amém? Então olhe para cá. Nós vamos falar, hoje nós estamos na série de mensagem das trevas para a luz. Quarta passada falamos de Colossenses capítulo 1 versículo 13, que o Senhor nos libertou ou nos transportou do reino das trevas, ou do império das trevas, para o reino do seu Filho amado, Jesus, o reino da luz. E agora, o Espírito de Deus precisa comunicar com algumas pessoas, que estão aqui nessa noite, e estão vivendo um processo de escuridão, pessoas que vêm à igreja, filhos de crente, que vêm à igreja porque o pai vem, que vivem na escuridão. Tem mesmo pessoas que batizaram, desceram as águas, mas estão vivendo em uma escuridão. E eu preciso que você preste muita atenção, porque Jesus está a uma semana de ser crucificado. Na realidade, Jesus está indo para Jerusalém para ser crucificado. É um dos últimos milagres, ou o último milagre que Jesus faz no Evangelho, que segundo escreveu Marcos. É o último milagre. É o que vai acontecer com Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Só porque se você aprofundar um pouco, você vai entender que a palavra significa filho da impureza. Grave isso, filho da impureza. Então quando alguém dizia Bartimeu, estava dizendo o filho da impureza. Bartimeu é um cego e mendigo que está na beira de um caminho. E todo mundo sabe que cego não consegue ver a luz, vive numa escuridão. E agora Jesus está indo para Jerusalém para ser morto por causa dos nossos pecados, chicoteado, humilhado. Eles vão cuspir em Jesus. Jesus vai passar pelo pior momento do seu ministério e da sua vida, com 33 anos e meio. Então é a última semana. Aí o texto diz que Jesus está chegando em Jericó e não acontece nada. Mas quando ele está saindo de Jericó, tem um cego na beira do caminho, e o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe qual que é o problema? É que tem muita gente na beira do caminho. E quando eu li isso, eu percebi que todos têm a oportunidade de começar a enxergar e ser transportado do reino das trevas para a luz. Todos têm essa oportunidade. Jesus está passando. Talvez Jesus passou na sua casa hoje, talvez Jesus passou na sua empresa, talvez Jesus passou lá dentro da faculdade, talvez Jesus passou aonde você trabalha, talvez aonde você estava, Jesus passou. Não de forma corpórea, mas talvez com uma mensagem, talvez com um hino cantado, talvez com uma Bíblia aberta. Ele passou lá, e ele talvez tentou falar com você. Quantas vezes Jesus passa na minha e na sua vida, e a gente deixa ele passar sem chamar a atenção dele? Você lembra antes de você aceitar a fé, como era a sua vida? Você estava na escuridão, você não conseguia enxergar a verdade. Quando alguém falava para você da verdade, você ria dessa pessoa, você zombava dela. Quando falava da verdade para você, você falava: que isso? Isso é coisa de religioso. Eu não quero ser crente, eu não quero ser fanático. Talvez um dia você estava na beira do caminho, como Bartimeu. Talvez um dia Bartimeu está lá, e naquele dia Jesus ainda não está passando, mas ele está lá mendigando, na miséria, cego, precisando que alguém o socorresse. Me dá uma esmola, me dá uma moeda. Só porque teve um dia, diga bem forte, um dia, que Jesus passou, e Bartimeu não perdeu a oportunidade. Vai ficar difícil de engolir o que eu vou falar isso aqui, mas engole, porque é de pirona,
e vai causar dor no começo, é amargo no começo, mas depois é remédio para a sua alma. Não perca as oportunidades que Jesus está te dando de mudar a sua vida. Não perca as oportunidades que Jesus está te dando de mudar a tua vida. Não perca as oportunidades que Ele está te dando da sua vida sair da miséria, sair da podridão, sair da escuridão. Orebarachúria. Pastor, não estou entendendo, você vai entender agora. Você sabe qual que é o problema? Quando a gente chega para alguém e fala, você quer aceitar Jesus? Eu quero sentir primeiro, pastor. Perdendo a oportunidade. Irmão, você quer batizar? Eu não estou preparado. Perdendo a oportunidade. E eu tenho um recado de Deus para a sua alma. Não perca a oportunidade, porque talvez hoje ele passa e você perde a melhor oportunidade da sua vida. Porque enquanto ele estiver passando na terra, tudo bem, mas vai chegar um dia que ele não vai passar pela terra, ele vai chegar e nós vamos ver, porque a Bíblia diz que todo olho verá, e naquele dia não vai ter oportunidade para perguntar se você quer, naquele dia não tem oportunidade para você ficar duvidando, naquele dia a igreja será arrebatada, e os crentes lavados pelo sangue do Cordeiro, encontrarão com Cristo nas alturas. Então cutuca esse irmão que está do seu lado e fala, não perca a oportunidade de sair da miséria. Miséria aqui não é financeira, miséria aqui é espiritual. Miséria aqui não é financeira, é espiritual. Talvez você tenha um bom carro, talvez você tenha uma boa casa, talvez o seu salário é bom, mas tem uma coisa que só Ele pode te dar, que é a paz que excede todo entendimento. Rivotril não dá, terapia não dá, a paz que Ele dá, não tem ninguém na terra que consegue dar, não tem ninguém na terra que consegue colocar no teu coração. Eu já fui em piores casas e encontrei paz, e também já fui em mansões gigantescas, que na hora que eu fui recebido na porta tinha um mordomo, na hora que eu sentei na cadeira estava gente me servindo, mas quando eu conversei com o dono da casa, quando eu conversei com a dona da casa, sabe o que ela disse para mim? Pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu não tenho paz. Você tem dinheiro, mas não tem paz. Você talvez não tenha uma miséria financeira, mas tem uma miséria espiritual, está na beira do caminho, está seco. Primeira coisa que eu aprendo com Bartimeu é que ele é um cego, mas ele não perdeu a oportunidade. Quando Jesus estava passando, ele chamou Jesus. Quando Jesus estava passando, ele gritou Jesus. Quando Jesus estava passando, ele grita em alto e bom som, eu quero Ele, eu preciso dEle. Você sabe qual que é a diferença de Bartimeu com muitas pessoas? É que Bartimeu consegue enxergar, mesmo cego, a sua miséria. Ele consegue entender que ele não pode, que ele não tem, que ele não faz. Quantas pessoas não conseguem enxergar isso? Quantas pessoas estão aí fora, até mesmo dentro da igreja aqui hoje, que não conseguem enxergar a necessidade que tem em Jesus. E você não precisa de Jesus para ficar rico. Para ficar rico você pode trabalhar, você pode fazer muita coisa para ficar rico. Você não precisa de Jesus para andar de carro zero. Você não precisa de Jesus para ter uma boa casa. Você não precisa dele para isso. Mas tem uma coisa que você precisa dele para entrar no céu. Só entra quem tiver o passaporte do sangue do Cordeiro. Quem não tiver sido comprado pelo sangue do Cordeiro não entra no céu. A paz que excede todo entendimento, só Ele pode te dar. Só Ele pode te transportar do reino das trevas para o reino da luz. Só Ele pode te libertar da miséria espiritual. Só Ele pode transformar a tua vida. É Ele que faz, é Ele que tem, é Ele que está sentado no alto e sublime trono. E a sua majestade e a sua glória é vista em toda a terra. É Ele.
Agora você vai gostar da glória. Profecia tem que cumprir 3 objetivos: exorta primeiro, depois consola lá no final. Então olha para cá. Ele passa, não perde a oportunidade, e Bartimeu começa a gritar: Jesus. E no grito de Bartimeu, nós temos a essência do que Bartimeu quer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra filho de Davi, Bartimeu, cego, está clamando e dizendo: tu és o Messias. Filho de Davi é um título messiânico. Então quando Bartimeu está dizendo filho de Davi, está dizendo Messias. O que a multidão não consegue ver, enxergando com os olhos carnais, Bartimeu consegue enxergar. O que a multidão não consegue entender, Bartimeu consegue entender. Então ele está dizendo: tu és o Messias. Só que ele não termina dizendo isso, ele termina: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Só pede misericórdia quem está na miséria. Só pede misericórdia quem precisa ser ajudado. Só pede misericórdia quem quer ter uma mão estendida. Bartimeu está dizendo: eu não aguento mais a vida que eu vivo. Eu não aguento mais a perturbação que eu passo. Você sabe, estou entendendo. Você sabe qual que é a mentira do diabo? E pega essa mentira, e ela é atrativa. Sabe qual que é, irmão Denis? Faz as minhas vontades, faz os meus desejos, que você vai ser feliz. Você está achando que ele prega isso só hoje? Há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 6.000 anos, ele está dizendo: faz meus desejos, você vai ser feliz. Você não é feliz porque você não faz o que eu quero. Faz. Se deleita nos meus prazeres, que você vai encontrar felicidade. Agora eu te pergunto: um dia, quem se deleitou nos prazeres dele, conseguiu felicidade? Não consegue. Não consegue felicidade longe de Jesus. Não consegue. Você pode conseguir alegria. Você pode conseguir alegria. Você pode rir. Você pode chegar na sua casa e depois de você ter rido muito e achado que estava muito feliz, você chega na hora que você vai deitar na cama, você não tem paz. Porque a paz só dá o Filho de Deus. Agora, Bartimeu está dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: eu não posso, eu sou miserável e eu não consigo. Só é salvo, olhe para cá, só é salvo quem entende que não é nada e que precisa da misericórdia de Deus. Vai apertar. Você pode dar 1000 cestas básicas, mas isso não te garante o céu. Você pode ser bonzinho, eu ajudo todo mundo, pastor. Isso aí não te faz merecer o céu. Não, pastor, eu ajudei o fulano, eu ajudei o cicrano. Pastor, se alguém precisa de mim, eu estou pronto para ajudar. Isso não garante o céu. Não garante. O céu não é para pessoas boas. O céu não é para pessoas boas. Se o céu fosse para pessoas boas, Jesus não precisava, depois daquela semana, ter morrido na cruz do Calvário. O céu não é para quem faz boas ações. O céu não é para quem faz projeto social. O céu não é para quem ajuda. O céu é para quem se arrepende dos seus pecados. Ô Pedro, como faz para ser salvo, Pedro? Arrependei-vos dos vossos pecados. Como que eu faço para arrepender dos meus pecados? Como que eu faço para arrepender? Reconheça eles. Você sabe o que Bartimeu está gritando? Tem misericórdia de mim? Está dizendo: eu sou miserável, eu preciso do Senhor, eu estou cego, eu preciso do Senhor, eu preciso enxergar, preciso ver, eu sou mendigo, eu estou vivendo da miséria, eu preciso que alguém me ajude. Então ele começa a gritar. Agora aqui tem um problema muito sério, escute isso aqui. Quando ele começa a gritar, quem seguia Jesus tenta calar ele.
Você sabe qual que é o problema de muitos seguidores de Jesus? Sabe qual que é o problema? A gente acha que está perfeito demais. E o mendigo, Jesus não vai preocupar com ele. Você sabe qual que é o problema de muito crente, irmão? Está achando só porque está com esse cabelo desse tamanho, está achando só porque não faz isso, não faz aquilo, que o mendigo lá, que o miserável, que aquele que está longe de Jesus não precisa dele. Cuidado, não seja uma pessoa que atrapalhe o reino de Deus. Cuidado, não seja uma pedra diante do evangelho que impede as pessoas de encontrar a Cristo. Você sabe o que eu achei interessante nesse texto? É que não foi o fariseu que mandou ele calar a boca, não foi o saduceu que mandou ele calar a boca. Quem mandou o cego calar a boca foi quem seguia Jesus. Ele não vai te ouvir não, e eu já ouvi isso. Eu tenho raiva quando eu ouço isso. Quando alguém aceita Jesus aqui na igreja, aí chega um encapetado, porque não pode ser de Deus um trem desse. Pastor, não adianta só ajudar isso daí não, conhece ele. Não, pastor, perde tempo que esse daí não, eu conheço ele, eu sei de onde ele saiu. Irmão, eu perco 1, 2, 3, perco minha vida ajudando, mas eu vou tentar ajudar. Se voltar, voltou, mas eu fiz a minha parte. Deus não te chamou para ser juiz, Deus não te chamou para ser juiz, Deus te chamou para ajudar o reino, peregrino aqui na terra, evangelista do céu. Mas sabe o que os crentes faz? Pastora já ouviu isso, sim ou não? Eu chego em casa butinho de raiva, falo, não tem cabimento, eu estou ensinando errado, não aprendeu? Será que é falta de ensino? Que a verdade é para quem quiser. Tem seu pai está clamando e você não está ganhando ele para Jesus. Seu filho está clamando e você está perdendo ele para o inferno. Seus vizinhos estão clamando e você está perdendo ele para o diabo. E Deus está levantando uma geração de crente que não vai ser pedra de tropeço, vai ser mão estendida. Deus está levantando dentro dessa cidade uma geração de crente que olha para o marginalizado, olha para o caído e diz: Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Cala a boca, é esse que eles faz. Não, esse daí não, pastor, esse daí já traiu a esposa dele. Esse daí não, pastor, esse daí eu vejo ele no bar. Esse daí não, pastor, esse droga. Esse daí não, pastor, ele é homossexual. Esse daí não, pastor, e começa com tanta coisa. Aí quando chega o empresário, ei, pastor, Aramachai, Deus na terra. E quando o evangelho não é para quem tem, não é para quem pode, não é para quem é. O evangelho é para quem quer Jesus. O evangelho é para quem quer Jesus. Talvez tenha um mendigo clamando a Jesus do seu lado e você está impedindo ele de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Talvez tenha um mendigo dentro da tua família e você está impedindo ele de vir até o reino de Deus. Talvez tenha alguém morrendo do teu lado e você está impedindo que essa pessoa se converta. Você sabe por que muito tempo a igreja perdeu muita gente? Porque os irmãos achavam que o povo lá fora achava que o povo aqui de dentro era muito santo. Aí quando a pessoa vinha para a igreja, os crentes, os generais, olhava para a pessoa e falava assim: fala um negócio pra você, essa roupa é do capeta, essa televisão é do diabo, essa coca é do capeta, essa calça é do diabo, esse batom é do capeta, e tudo era do diabo. Aí a pessoa olhava e falava assim: gente, mas tudo que eu tenho é do diabo então. Aí os crentes meio desorientados iam na casa do outro, né? Nós ganhamos para Jesus, chegava lá, já via a televisão, já olhava e falava: ó a marca da besta aí, tinha do diabo. Aí a pessoa ia lá: não, preparei um lanche para vocês, preparou uma coca, colocava a coca na mesa. Nós não bebemos, isso não é do diabo. Os crentes faziam isso, irmão. Impedia, era pedra de tropeço. Pedia o povo de vir.
Agora estão dizendo, cala a boca, Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. Tem muita gente, irmão, eu vou falar para os pais aqui, não impeça seu filho de vir até Jesus, não. Cala a boca, pelo amor de Deus. Tem pai que o filho está falando, eu quero batizar, e está dizendo, não vai batizar não. É uma coisa muito séria. O menino quer vir para a igreja, para quem tanto da igreja? Mas não impede de fazer coisa errada, né? O Espírito de Deus está conversando com alguém aqui. Seja uma voz que traga almas para o reino de Deus. Não seja um espantalho que espante, seja uma voz que porte a verdade, traga almas para o reino de Deus, traga almas para o reino de Deus, traga almas para o reino de Deus. Você não é santo, irmão. Ninguém é. Nós é terrível. Vou falar um negócio. Se não fosse a graça de Deus, Deus fulminava nós tudo aqui no meio aqui, ó. É fogo do céu. Nada que você faça merece o céu. Nada, nada, nada. É a graça. Agora Bartimeu, olha para cá. Agora Bartimeu clama. Quando ele clama, alguém tenta calar. Ele está clamando e alguém está tentando calar. Só porque quanto mais ele grita, mais ele chama a atenção de Jesus. Isso é a diferença de quem é salvo. Porque Bartimeu grita, alguém tenta calar, mas ele não para de gritar. E Jesus olha e fala: o que é isso? Quem está me chamando? Eu estou escutando uma voz. Quando Jesus para, ele fala: manda chamar Bartimeu. Do mesmo jeito, escuta isso aqui, que existem pessoas que vão ser pedra de tropeço e andam com Jesus, são discípulos de Jesus, não apóstolos, mas discípulos de Jesus, estão no meio da multidão que Jesus está. Existem pessoas que impedem outras de vir para o reino de Deus, impedem porque vivem uma vida dupla, aqui na igreja é santo, lá fora é sem vergonha. Impedem porque vivem uma vida de fachada, aqui dentro pega o microfone e canta com a alma, mas lá fora gosta da Anitta. Existe, e impede o evangelho de crescer. Mas também existem aqueles que, ao ouvirem a voz de Jesus, levam a mensagem da salvação e dizem para estas pessoas: Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Eu quero profetizar nessa quarta-feira que Deus está levantando evangelistas aqui, missionários aqui, que vão portar a mensagem de Cristo. E a mensagem é: Jesus está te chamando. A tua casa conhecerá o evangelho, a tua família conhecerá o evangelho, toda esta cidade conhecerá o evangelho através da sua voz. Pastor, tem a turma das fofoquitas? Tem. Tem a turma das perigosas, dos perigosos? Tem. Aqui tem, sabe por quê, irmão? Porque aqui é cheio de gente com problema. Mas também tem os lavados e remidos pelo sangue. E foram lavados e remidos pelo sangue depois de ser moído, irmão. Porque só tem uma coisa que tira carrapicho de crente: ser moído por Jeová. Não é que esse é bom, não. Foi ruim também, já tiveram inveja, já mentiram, já fizeram muita coisa errada. Mas depois que tiveram um banho do sangue do Cordeiro, passaram pela torneira da graça, a vida foi transformada, quebrado, amassado, moído. Mas pode portar a mensagem dizendo: Jesus está te chamando. Jesus está levantando gente que traz uma mensagem, e a mensagem é: Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. A mensagem é clara. Deixa eu fazer uma pergunta para você levar para sua casa. Qual que é a mensagem que você leva? Jesus está te chamando ou cala a boca, Bartimeu? Essa é a mensagem que você leva? Porque alguém diz para ele: Jesus está. O que é que Bartimeu faz? Agora vem o que é que acontece na salvação. Porque está na beira do caminho. Quando ele ouve: Jesus está te chamando, o que é que Bartimeu faz? Levanta e joga a capa. Levanta e joga a capa.
levanta e joga a capa. O que é salvação? É se levantar quando ouve a voz dele. O que é salvação? É se levantar quando ouve a voz dele. Você lembra aquele culto que você estava aqui na igreja e ele te chamou, e a pergunta foi: quem quer aceitar Jesus? Você se levantou, você jogou a capa. Você sabe aquele culto que você estava num congresso, você estava há anos atrás, você ouviu uma mensagem que foi ele te chamando, foi alguém que portava uma mensagem dizendo: Jesus está te chamando, e na hora que ele te chamou, você se levantou. Irmão, só tem conversão quando a gente se levanta. Essa mentira que estão pregando aí, que você pode continuar com a vida do mesmo jeito, não condiz com o evangelho de Marcos capítulo 10. Porque Bartimeu faz duas coisas, diga duas coisas. Primeiro, se levanta. Segundo, joga a capa. Quem faz isso? É Deus ou é Bartimeu? É Deus ou é Bartimeu? Bartimeu. É ele que tem que se levantar quando a voz ecoa. É ele que diz: eu quero. Clamei até aqui, eu quero esse evangelho, eu quero essa palavra, eu quero essa transformação, eu quero essa luz, eu quero esse trem que esses crentes pregam, que fala que é bom demais da conta, que é melhor que cocaína, que é melhor que droga, que é melhor que prostituição, que é melhor que lascívia. Eu quero esse negócio dos crentes. Aí ele se levanta. Agora ele joga a capa. O que é a capa, pastor? É o passado de Bartimeu. O que é a capa, pastor? É a autoridade que Bartimeu tem para pedir esmola. É a legalidade de Bartimeu continuar mendigando. É a legalidade de Bartimeu continuar naquela vida. Só porque você tem que entender que Bartimeu se levanta e joga a capa antes de Jesus dizer para ele: então veja. Antes de acontecer algo sobrenatural, Bartimeu faz aquilo que é possível. Aquilo que é possível. Irmão, eu sei que talvez você ainda não recebeu o seu milagre, mas é possível você vir numa quarta-feira adorar o Senhor. É possível você vir num domingo adorar a Deus. Eu sei que talvez alguma coisa ainda não mudou na sua vida, mas é possível você se levantar e jogar a capa. Ei, só levanta e joga a capa quem tem a consciência de que Ele é o Messias. Só levanta e joga a capa quem tem a consciência que Ele é o Salvador. Ele está dizendo: eu vou me levantar. E quando ele se levanta, a capa no chão, quando ele olha para trás, com certeza, o inimigo da nossa alma diz: para que você vai jogar sua capa fora? A capa é a autoridade de você pedir, rapaz. Isso é empolgação, isso é fogo de palha. Só que Bartimeu se levanta e vai. Se você quer o evangelho na tua vida, e quando falo o evangelho, eu estou dizendo a luz de Cristo em teu coração acesa. Se você quer a chama do avivamento acesa no teu coração, se você quer o Espírito de Deus te governando, largue a capa, abandone o pecado, abandone a lascívia, abandone a bebedice, abandone a prostituição, abandone a prostituta, abandone o homossexualismo, abandone o lesbianismo, arranque a capa e vai até Ele. Evangelho não condiz com duas personalidades. Evangelho não se condiz com essa vida dupla. Tem que lançar a capa. Pastor, mas Jesus falou: vinde a mim como estáis. É verdade, mas tem coisa que eu sei que tem que deixar. Aquilo que você não consegue deixar, é um vício, não consegue, é vicioso, pode deixar que Ele vai te libertar dele. Mas a amante você consegue abandonar. Eu sei que hoje está apertando aqui, e eu gosto de pregar na quarta-feira que você vai andar de carro zero. Eu gosto de pregar na quarta-feira que Deus vai mudar a sua vida. Mas a maior mudança que Deus pode fazer hoje em alguém é você sair dessas trevas
e ter um encontro com a luz. Bartimeu, ele lança a capa. E tem gente aqui com a capa da inveja, tem gente aqui com a capa da fofoca, tem gente aqui com a capa da mentira, tem gente aqui com a capa da calúnia, tem gente aqui com muita capa que precisa abandonar. Sabe o que aconteceu domingo? Domingo eu estava pregando, tinha um obreiro lá atrás, tinha uma mulher lá atrás. Quando eu falei de oferta, a mulher disse assim, olhou para o obreiro e disse assim: o corrupto começou. Eu falei, mas corrupto tem lá em Brasília. Corrupto começou. Aí o irmão disse para mim, eu falei assim, glória a Deus. Enquanto Deus está falando, o capeta está latindo mesmo. O capeta está brabo lá mesmo, deixa ele. Mas enquanto o corrupto está aqui falando, Jesus está libertando alguém. Jesus está transformando a vida de alguém. Jesus está mudando a história de alguém. Jesus está pegando alguém que viveu a vida toda na depressão, a vida toda escrava do diabo, está libertando da escravidão de Satanás. Ei, Deus está conversando com alguém aqui, está dizendo: lança a capa da hipocrisia, lança a capa da mentira, lança ela e vai até Jesus, que você vai começar a enxergar. Pastor, eu estou 20 anos na igreja e não consigo mudar. É porque a capa está em você. Lança ela fora. Essa quarta-feira Deus está fazendo um convite para alguém, e o convite é a noite de você lançar a capa fora. Agosto vai começar. Você quer que continue tudo do mesmo jeito? Eu estou fazendo aconselhamento dia de quinta-feira, mas a pastora, nós começamos 8 horas da manhã e sai daqui 10 horas da noite. Você sabe o que eu pergunto para todo mundo quando termina o aconselhamento? Antes de começar, na hora que vai começar, eu digo assim: você tem quantos anos? A pessoa diz: tem 40. Como é a sua vida antes dos 40? Pastor, sofrimento, dor. Você está achando que um Deus bom quer que você viva essa vida de miséria? Não, lança a capa. Você vai começar a ver a luz que resplandece sobre as trevas. Bartimeu lança a capa. Bartimeu se levanta. Quando ele chega diante de Jesus, a pergunta de Jesus é profunda. Porque mesmo que Bartimeu tenha lançado a capa fora, mesmo que Bartimeu tinha se levantado, a pergunta de Jesus para Bartimeu é: o que você quer que eu faça? Você sabe que o que o cego quer enxergar, o que o cego quer é ver. Mas a pergunta é profunda, porque Jesus não trabalha com emocionalismo. O que acontece num culto não é algo sentimental. A pergunta de Jesus é: o que você quer que eu faça? E a resposta de Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Ele está falando com a única pessoa que pode tirar ele das trevas e transportar ele para a luz. Jesus olha para ele e diga: então veja. É uma palavra que Jesus lança que traz luz sobre a escuridão. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite que precisam de luz na sua vida? Quantas pessoas estão aqui nessa noite que estão vivendo uma vida de escuridão? Eu não estou falando de religião, porque tem crente aqui escuro, tem crente aqui na escuridão, tem crente aqui que não consegue ver, tem crente aqui que não consegue enxergar, tem crente aqui que nem entende o que eu estou pregando. Eu estou falando de você que de verdade não quer viver mais uma vida de escuridão. Você quer ir para a luz, e só Jesus tem luz para te dar. Um dia Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aonde a luz opera não tem espaço para treva. Aonde a luz opera não tem espaço para o ocultismo. Aonde a luz opera não tem espaço para as obras da carne. Aonde a luz opera não tem espaço para o diabo. Aonde a luz opera não tem espaço para o mal. Jesus vai te arrancar dessas trevas nessa noite. Jesus vai arrancar a tua família do meio das trevas. Eu queria que você agora, com os olhos fechados, clamasse dentro da sua alma. Você pode gritar de forma espiritual agora com a tua alma, e você grita dentro de você: me arranca das trevas, Jesus. Eu quero ir para a luz. Me arranca das trevas. Eu quero ir para a luz. Você precisa, e Ele tem poder para te arrancar das trevas e te transportar para a luz. Você precisa, e Ele tem poder para fazer isso. Eu estou mentindo não, irmão. Ele tem poder. Pega um crente e conversa com ele. Quantas pessoas aqui um dia viveu em trevas? Levanta a mão.
Fica com vergonha não? Quantas pessoas? Pois é. Até os que nascem na luz, é filho de crente, tem que ter encontro com Jesus. Até meus 15 anos de idade eu era filho de crente, nunca tive um encontro com Jesus. Eu ia para a igreja, sentava no último banco, não entendia nada que ninguém estava pregando. O povo pregava e eu achava um pé no saco para a igreja. E você não fica achando que seu filho gosta de vir não, porque não gosta não. Que eu também não gostava. Achava ladainha vir para a igreja. Eu sentava nessas cadeiras aí atrás, ficava, ô malação. Alguém perguntasse para mim assim, o que você quer? Não, eu quero tudo, né? Irmão, você nasce, então você começa a ir para a igreja, mas aquilo não está dentro de você. Aquilo não está dentro de você. Mas aí teve um dia que uma doida chegou na minha mãe, falou assim, deixa eu falar um negócio. Eu olhei para o seu filho, eu vi uma luz que dissipava assim, e ele brilhava muito. A minha mãe chegou para mim, disse assim, Igor, uma irmã lá, era uma irmã barulhenta da igreja, o culto inteiro ela andava de aviãozinho no meio do culto, ria dela, estava andando de aviãozinho, eu estava rindo. Aí ela disse para minha mãe, eu vi uma luz nesse menino aí. Minha mãe me contou, eu falei, amém. Mas o que é luz? É que eu sou bonito, deve, né? Que eu sempre fui muito convencido. O que é essa luz aí? É os olhos azuis. Só que aí, irmão, teve um dia, eu indo num culto, um dia, eu fui no acampamento de jovem, e o pregador disse que Jesus ia pegar 10 crentes lá, Deus ia pegar 10 crentes, e eu estava lá atrás, eu lembro até hoje, eu estava com um boné preto, sentado atrás, do meu lado estava meu irmão, do outro lado estava minha prima, e que tanto de gente da igreja, que é jovem da igreja, tinha 15 anos para 16, estava lá, e o pregador disse, Deus vai pegar 10, e na hora que começou a orar, um caía no chão, gritava, o outro caía do outro, gritava, e eu falei, vixe, o trem aqui está ficando feio mesmo, e era poder de Deus para tudo quanto é lado, era fogo, irmão, uns caíam endemoniados, outros caíam cheios do poder, e eu olhei aquilo, eu falei, endemoniado, eu não quero cair, Jesus, e era fogo para tudo quanto é lado. Chegou uma hora, que eu com o olho fechado, você conecta, parecia aqueles batismos do ônibus, aquele hino da Andréa Fonte, que o homem queria ser batizado em tudo quanto é lugar, menos no ônibus, e a profetisa falou, você vai ser batizado no ônibus, ele falou, não, batizado no ônibus eu não vou, e na hora que eu abri o olho, aquela mulher estava na minha frente, na hora que eu abri o olho, ela estava, a esposa do pregador, ela estava na minha frente, na hora que ela pôs a mão na minha cabeça, eu vou te falar uma coisa muito séria, eu não vi mais nada, não sei se eu caí capetado, mas sei que não foi, sabe por que não foi? Porque senão o povo tinha falado no outro dia, mas uma coisa eu sei, irmão, nunca mais eu achei que é boné, eu fui por dentro do quarto, eles me levaram por dentro do quarto, que Jesus me arrebatou naquele dia, Jesus tomou um menino com síndrome de Down, colocou a mão na minha cabeça, na hora que eu estava indo para o quarto, e ele disse, assim diz o Senhor, vou começar a te usar. Eu voltei para casa, depois daquele dia, eu tinha uma biblinha desse tamanho, em menos de um mês eu li a Bíblia toda, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, depois eu li de novo de Gênesis e Apocalipse, depois eu li de novo de Gênesis e Apocalipse, eu fui para a escola, e quando eu cheguei na escola, e eu comecei a falar de Jesus, o que Jesus tinha feito na minha vida, eu comecei a falar para todos que estavam na sala de aula, eu amo Jesus, e Jesus é bom demais, eu não sabia falar muita coisa, eu sabia falar que Jesus era bom, eu comecei a falar tanto de Jesus dentro daquela sala de aula, que a diretora da escola fez uma reunião com meus professores, e ela falou assim na reunião, porque minha tia era uma das professoras, ela disse na reunião, nós temos que dar um jeito de parar esse menino, porque senão todo mundo da sala dele vai se converter para a religião dele, e nós temos que parar ele, nós temos que dar um jeito. Aí uma professora disse, não adianta nada, na hora que termina, na hora do recreio, ele faz culto, irmão, quando eu fazia culto, era menino caindo endemoniado para um lado, era profecia para o outro, Jesus começou a salvar, eu terminei o 3º ano, com quase 80% da minha sala salva, convertida pelo poder de Deus.
Você sabe por quê? Porque eu encontrei a luz do Evangelho. Se você encontrar a luz, a sua vida vai mudar. Se você encontrar a luz, cadeias vão cair por terra. Se você encontrar a luz, vai ter paz no teu coração. Se você encontrar a luz, não tem espaço para depressão, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para medo, não tem espaço para o temor. Você está achando que eu sou eloquente assim? Ai, pastor, não tem vergonha. Irmão, o microfone eu falo que é uma beleza. Deus me deu uma graça com o microfone. Pode ter 10 mil pessoas que eu vou falar, ótimo. Agora eu vou te falar um negócio. Você sabe, minha avó achava que eu era doido. Sabe o que ela falou para minha mãe um dia? Falou assim: leva esse menino no psicólogo e passa pelo psiquiatra, porque não é normal. Ele fica o dia inteiro do meu lado e não abre a boca para nada. Eu não conversava. Não era mudo não, eu não conversava. Não sei também porque eu não conversava, porque o que Deus fez mesmo eu nem lembro como que era antes. Minha mãe falava assim: ah, será que precisa mesmo? Precisa, leva esse menino, porque não é normal não. Ele não conversava com ninguém. Mas depois daquele dia que eu encontrei com a luz, depois daquele dia, irmão, eu fiquei sem vergonha, mas pro lado bom, falando demais da conta, mas eu só sabia falar de uma coisa: Jesus, 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 Jesus de Nazaré tem poder. Fica de pé nessa noite.